Olá, aqui é o Fábio de novo, com mais um tutorial do Maya 2015. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre Snap, como usar o Snap para atingir maior precisão na hora de posicionar seus objetos, os componentes dos seus objetos. O Snap, ele te permite posicionar as coisas de uma forma mais precisa, não manualmente, não no olho, como você normalmente faz. Eu vou falar dos 3 primeiros tipos de Snap. Os snaps são esses imãzinhos aqui. Eu vou estar falando desses 3 primeiros. O primeiro deles é o Snap to Grid. Esse Snap to Grid, o atalho para ele é o X. Ou seja, se você segurar o X, você vê que o quadrado aqui vira um círculo. Que significa que ele já está com o Snap. Você vai ver que ele vai indo direto para as linhas do meu grid. Se você quiser ainda ter maior controle sobre isso, recomendo as visões ortogonais. Você vê, você pode controlar muito facilmente assim, com maior precisão. Isso também se aplica na hora de criar objetos. Por exemplo, eu vou criar um outro cubo, eu vou segurar o X, eu vou clicar aqui, você vê que ele vai dando snap de quadrado em quadrado no meu grid. Se eu segurar o X, a mesma coisa. Ele vai criando um cubo perfeito, mas de acordo com o meu grid. Ok? O próximo snap que eu vou falar é o Snap to Curves. O atalho é o C. O Snap to Curves. Curve é um tipo de objeto que você pode criar no Maya, que ele não é visível no render final. Ele serve como uma forma de te auxiliar durante a modelagem, dependendo de como você utiliza ele. O Maya também considera curves. Ele também considera curves os edges de um objeto. Ou seja, agora eu quero que esse objeto fique exatamente encostado nessa edge do meu outro cubo. Eu aperto C, eu movo para perto do meu edge. Se eu estiver longe e segurar o C e ficar movendo, não vai acontecer nada. Eu tenho que estar, eu tenho que estar perto para ele começar a dar snap. E ele sempre vai dar snap de acordo com o centro do pivô. Ou seja, onde está o pivô é onde ele vai dar o snap. E um último tipo de snap que eu vou falar é o snap to points. Points ele vai considerar curvas no Maya tem pontos, mas outra coisa que ele considera como pontos são os vértices. Ou seja, se eu quiser que esse meu cubo fique exatamente nesse vértice, eu venho aqui, arrasto ele pro vértice. Pronto, está exatamente no vértice, certinho, bonitinho. Uma coisa interessante de se falar, para te dar maior controle na hora de movimentar os objetos, é você parar o que está em amarelo. O que está em amarelo é o que está ativo, certo? Ou seja, eu estou movendo no eixo Z, o eixo Z ficou amarelo. Uma forma de controlar, quando tem uma coisa amarela, você não precisa ir direto clicar nele e arrastar. Você pode apertar o botão do meio do mouse em qualquer lugar do seu viewport, que é onde tem essa telinha que você controla aqui. Clicar com o botão do meio do mouse e arrastar. Pronto. Ele está funcionando. Em qualquer lugar da tela. Isso torna o processo de snap ainda mais prático. Por exemplo, se eu estou com o Snap to Curves e eu quiser que ele dê o snap aqui, nessa edge, eu não preciso colocar meu cubo perto dele. Eu posso apertar C, segurar o C, o botão do meio do mouse, clicar e dar uma arrastadinha perto do meu edge. Pronto, ele já deu snap, já foi pra lá, eu já consigo controlar ele melhor. A mesma coisa com todos os tipos de snap.
quando você está com os atalhos do Snap, você tem que segurar o botão para ele continuar ativo. Se você clicar aqui, ele permanece ativo até você desativar. Tem um tipo de objeto que o Maya pode criar para te ajudar, que ele não é renderizado também no final, que é o Locator. Cadê? Locator. O Locator, ele marca um ponto no espaço. É basicamente isso. Você pode rotacionar ele, você pode movimentar ele também. Você pode até redimensionar ele. Mas como a utilidade dele é basicamente de referência, você redimensionar, a única coisa que isso vai fazer é deixar ele um controlador mais fácil de se achar. Quando ele é pequeno fica mais complicadinho, mas se você redimensionar, facilita. E o Maya, ele considera o Locator como um ponto. Então eu posso pegar um cubo, segurar o V do Snap to Point e, com o botão do meio do mouse, clicar e arrastar aqui no centro do Locator. Opa, uma ferramenta de movimentação, perdão. Clique e arrasto aqui no centro do Locator. Pronto, ele está exatamente onde está o Locator. Leve em consideração que o Snap ele leva em conta o eixo que você está selecionado. Se você tiver selecionado o quadrado no centro, ele vai todos os eixos para colocar exatamente onde eu quero que ele dê o snap. Se eu clicar, por exemplo, no eixo Z, ele só vai alinhar o eixo Z com a posição do meu locator, por exemplo. Apertei Snap to Point, vim aqui, viu? Esse aqui é o meu locator. Estou no eixo Z. Eu vou dar Snap to Point no meu locator. Ele ficou alinhado exatamente com o meu locator no eixo Z. Os outros ele manteve. Você pode fazer esse tipo de coisa com meu soft select está ativo, vou apertar B para desativar. Você pode fazer snap com qualquer componente também do meu objeto. Então eu quero que só esse eixo da minha face dê snap para o meu locator. Então vou apertar V, botão do meio do mouse, pronto. Viu? Fácil, simples e muito prático. Deixa eu deletar o locator. Agora, eu vou fazer algumas modificações no meu objeto para eu falar do próximo conceito. Certinho, vou diminuir um pouco ele aqui. Eu vou adicionar um add loop. Add ring utilities, thread ring and split. Vou adicionar mais um add loop aqui. Vou adicionar um add loop usando o insert add loop. Vou colocar um add loop aqui. Ok. E eu vou colocar o meu objeto. Por exemplo, aqui eu vou virar ele assim. Ficar um pouquinho mais. Você pode dar extrude em faces separadas, em mais de uma face também. Por exemplo, eu vou dar extrude nessas duas faces. Extrude face. Se eu puxar, ele vai dos dois lados. Certo? Ok. Agora, se você reparar, eu vou centralizar o meu pivô. Se você reparar, todas essas informações aqui não estão zeradas, certo? Elas estão na posição atual do meu objeto. Às vezes, eu quero zerar isso. Eu não quero tornar... Porque se eu vier aqui e colocar 0 em tudo, ele volta para a origem do meu grid, tira toda a rotação, tira toda a movimentação. Se eu quiser que esse seja a posição e a rotação padrão do meu objeto, eu posso vir em Modify, ou pelo Hotbox, Modify,
e Freeze Transformations. Pronto, agora aqui está 000. Se qualquer movimentação que eu fizer, qualquer rotação que eu fizer, se eu zerar, ele vai voltar para aquele ponto. Isso é prático quando você tiver, por exemplo, modelando um objeto que vai ser animado. E é sempre boa prática, depois que você tiver a posição certa do seu objeto, a rotação, tudo certinho, você não quer que ele volte para o centro, você dá um Freeze Transformations. E se você reparar, todas as alterações que eu fiz da minha malha, com cada alteração ele foi criando uma nova aba aqui dentro de Inputs. Eu extrudei, eu mexi, eu coloquei Edge Ring, tudo que eu fiz ele colocou aqui no meu histórico. Esse aqui é o histórico do meu objeto. Para eu poder, se eu clicar em algum deles, dependendo do que é, qual a ferramenta, eu tenho algumas opções que eu posso mexer. Ainda, mesmo depois de já ter feito. Isso é interessante, porém, quanto maior históricos, mais o computador vai ficando pesado. E quando você for exportar esse objeto, por exemplo, para uma game engine, ou fazer uma animação com ele, isso pode dar muito problema. O Maya, às vezes, ele, com tanto histórico, ele começa a confundir as coisas, ele não sabe mais o que fazer, como fazer de forma certa. Então, para evitar isso, eu venho aqui em Edit, Delete by Type, History. Ou então, se você quiser deletar de todos os objetos, vem Delete All by Type, History. Pronto. Eu não tenho mais meu histórico, não consigo mais modificar tudo que eu fiz, mas ele está um objeto limpo. Ou seja, meu arquivo está limpo, não tem coisas mais desnecessárias que eu não preciso mais usar. E é isso por enquanto, só tá ok. Até a próxima, qualquer coisa deixe nos comentários e até mais.